Visita as cidades astrais, nosso lar, umbral, Dhammapada e o sacrifício do amparadorismo. Vamos entrar em um universo que não é só espírita, não pertence apenas à literatura espiritualista, essa ocidental. Isso de cidades astrais pairando sobre os ares é muito antigo. Isso se via já no budismo. Não é por acaso, não é à toa, não é sem sentido que os tibetanos constroem seus templos em topos de grandes montanhas, porque eles sabem que quanto mais alto, mais proximidade com os templos astrais superiores. Da mesma forma que o ocidental, ele enterra seus mortos com o intuito qual? Isso é iniciático. É para simbolizar que aqueles que ficam querem seus amados, suas amadas almas, que é isso que são as famílias. Um dia você vai descobrir que sua família não é sua família, que é toda a humanidade, mas que essas mais próximas são amigos que concordaram acampar através de uma mesma trilha. Só isso. Não há nada pessoal com as pessoas que estão na nossa volta. A pessoalidade está em toda a sociedade humana. Mas, por que enterrar os mortos? Por que fazer templos em cima de montanhas? Por que essa aparente contradição? Que tudo é uma contradição. Depois nós vamos chegar, inclusive, na dualidade e polaridade. Onde está o equívoco de quem entende o hermetismo e não o equívoco em Hermes Trismegisto? Porque ele nunca escreveu as leis herméticas. Quem escreveu é quem sobra. Quem escreve a história são os sobreviventes. Jesus nunca escreveu a Bíblia. Aí já começa. Então, como se pode falar de um Jesus, ele falando? É alguém falando por ele. Então se coloca os mortos a 7 palmos, porque antigamente, no cristianismo nazário, gnóstico real, não dessa gnose contemporânea de hoje, a gnose real, aquela Atlante, se colocava o corpo como simbolismo e também direção para aquela alma se reintegrasse ao centro da Terra, que também ali há um ponto bindu da Terra, como existe em você, em seu coração. No coração da Terra temos também uma dimensão superior, para todos os lados. Só que elas não se confundem. Então, quando se diz em hermetismo, tudo é igual acima como é abaixo, é equívoco de quem está lendo, porque está lendo em ordem cronológica equivocada. E isso vale para a neutralidade, para a laia. Estudem sobre isso. É o final dos tempos cósmicos, não é de um planeta. Para a gente chegar no assunto principal, primeiro devemos entender que essa questão de alma, daquilo que se tem dentro, é algo multifatorial. E cada ser é singular. Fundamentalmente, podemos, através da própria alma, evidenciar com precisão, nunca atingida no filtro da matéria, sob todas as suas condições. O problema é que temos um fator chamado ego. Mas o que é o ego? O ego é um eu vagabundo. O eu é um ego que trabalha. Percebam, o ego
é um eu vagabundo. Não se ofendam, porque o ego é algo já ofensivo só de estar fazendo parte da evolução humana. Agora, o eu é um ego que trabalha. Então, se você se ofender com esse pejorativo sobre o conceito de ego, quem está se ofendendo em você não é o eu. Então, temos modelos. Modelos não são réplicas. Se tudo que fosse acima fosse igual a baixo, o céu seria como o inferno. E o inferno seria o céu. Para alguns até é. Os mais adormecidos. Só que a nossa natureza é luz. E a nossa função é acordar. Nem que seja no inferno. E isso está claro quando analisamos a história de André Luiz. André Luiz é um personagem do universo espiritualista, mas diretamente sob solo brasileiro. Quem foi André Luiz? Era um médico, ébrio, boêmio, fanfarrão, mas que tinha valores que até então o lhe deram carta branca, muito posteriormente de ter que passar pela necessidade do umbral. Todos passarão pelo umbral. E se você quiser entender se o umbral existe mesmo, analise seu corpo físico. Por que anda sempre cansado? Cansa muito rápido. O corpo físico só quer devorar como um animal. A função de um corpo é absorver. Tem corpo, quer devorar. Por que o corpo físico adoece, envelhece e morre? Porque exatamente no ponto, que é o ponto de fusão, ponto de encontro entre dimensões superiores e inferiores, é a superfície de um planeta. Então só há infernos onde há globos. Não há como existir algo denso, inferior, onde não há resistência. Então não poderia ter um inferno no espaço. Percebam que toda cultura, todo folclore aqui na Terra sempre coloca o denso dentro. Aí tem a contradição de dizer que a verdade está dentro. Se for pelo o realismo infernal que há dentro das coisas, a densidade para assim, depois de passar pela experiência, estar pronto para encarar a luz, aí sim a verdade está dentro. Mas é fora da matéria que está o dentro, aonde está a verdade. Yang não poderia nos falar isso porque ele não era místico demais. Então vamos seguir. Como pode se conceber, será que os espíritas estão viajando na maionese, que possa existir uma cidade astral? E nada tem a ver com aquelas babuzeiras de ARP e Bluebeam. Um produzia sons artificiais, isso é coisa de governo, de conspiração, tudo mais, e outro produzia imagens. Não tem nada a ver com isso, porque você nunca vai ver com olhos físicos essas cidades astrais. Por que elas estão afastadas do solo? Para que você não intervenha, nem mesmo com as ondas físicas, com as nossas criações. Mas as nossas criações vêm das ideias dos gênios siderais que estão instalados nessas cidades. A diferença é que uma cidade como a Nosso Lar, de uma garta, por exemplo, do interior da Terra, o que acontece? É que a garta ela tem 7 cantões, como se fala na tradição budista. Nas cidades espiritualistas, ligadas ao universo espírita de Kardec, temos 5 cantões.
cujo o símbolo do pentalfa é o que marca, o emblema dessa realidade. Por quê? Porque são 5 pontos ligados à quinta dimensão, e daí está ligado também à transição planetária à quinta dimensão. Como? Que esse planeta um dia ele vai se absorver, ele vai ser absorvido, dentro de uma quinta dimensão, porque está vivendo uma quarta. O que é a quarta? A quarta é o tempo. Hoje a gente conta tempo como se fosse a coisa mais importante do mundo. E dentro do tempo também tem o sentimento. O tempo faz sentir o tempo. Porque o tempo, a quarta dimensão, é o astral, o plano que também é dos astros, também formatou os primeiros corpos humanimais, mas também é o tempo. Mas o tempo do astral, quando se está lá, não é o mesmo tempo daqui. Mas ainda há um tempo, que vamos chamar de eternidade. Se chamamos de eternidade, a contagem de tempo. Quando você se desloca fora do corpo, você evidencia que realmente o que está permeando a superfície terrestre, porque você vai ver de cima, como um satélite, o plano físico de uma Terra, por exemplo, se você é um ser terrestre, um plano etérico com toda aquela gama elemental que anima esses corpos físicos, e o plano da alma, que é o plano astral, que anima esses elementais que animam o plano físico, perdão. Mas por que tudo acontece na superfície da Terra? Porque isso aqui é o ponto de chegada que culmina no centro do umbral. Exatamente aqui. Por isso que quando você se atira dos ares, você se esborracha no chão, porque se tivesse um buraco, você não morreria não. Você estaria o tempo todo caindo para algum lugar sem nada lhe afetar. Quando você chega na densidade, no chão do globo, você perde a sua vida. E pensem bem, há infernos interiores, sim, coabitando junto com céus superiores. A diferença é que em um inferno interno, ele é mineral. Um pouco mais acima, ele é aquático. Então, dentro da Terra, quem está na infradimensão da Terra pensa estar petrificando, sem movimento. É o céu da Terra. É aqueles paradões, os firmes, os garantidos, convictos. Ninguém os modifica. Os da água, muito sentimentais. O que tem nesse signo da água da Terra, de maneira inferior, vamos dizer, a parte sombra do zodíaco da Terra, serão seres desencarnados que pensam estar se afogando. É o fundo dos oceanos. Onde foi parar a Atlântida? E agora, acima, temos aqueles que pegam o sol, o fogo, outro elemento astrológico. É onde temos as guerras, onde inventamos a pólvora. Apesar que não sabíamos que a pólvora iria explodir, né, no rosto, na cara de alguém. Mas a gente criou. É onde se vê o sol. E os ares? Os ares, a gente também faz guerra pelos ares, mas é onde a gente se comunica. Então, na superfície da Terra é o ponto mediano desse umbral, se for ver como infradimensão. Ou seja, é como você vê nas gamas, tanto de notas, oitavas abaixo, na música. Inclusive os sufis dizem que Deus fez o ser humano através da música. Isso é muito interessante. E através da gama da luz, ou da energia, temos o infravermelho,
e ultravioleta coabitando, mas não são a mesma coisa, porque, como eu tinha dito, se fosse, como diz o hermetismo, que foi colocado numa posição errada, vejam, é como uma vírgula. Se você coloca num lugar errado, o sentido da palavra muda totalmente. É o que fizeram com a Bíblia, fizeram também com as leis herméticas. Simplesmente, o que acontece de você acessar essas coisas, você evidencia tudo isso que eu estou falando. Está lá para todos. São pessoas diferentes contando a mesma história. Só que cada pessoa é algo singular. É uma parcela da consciência cósmica que está experienciando só aquilo que ela experiencia. Por isso que é muito difícil eu falar com vocês que são outros eus lá fora. Agora eu vou contar uma experiência de como você atinge essas realidades. Temos um mantra que não deve, vejam, é equívoco, está ensinando errado quem diz que você deve soletrar mantras. Mantras não são físicos. Ah, mas eu posso fazer, quando eu penso, dá o som. Claro, é o som mental. Inclusive, tenho uma curiosidade sobre como a Terra manifesta pensamentos. Depois eu vou entrar no Dhammapada. Quando você vê o clima, você está vendo os sentimentos da Terra sendo manifestados. É como aqui o corpo físico, como o planeta é um corpo, você tem um corpo, como é que você manifesta aqui, numa dimensão que não é do sentimento, o sentimento com comportamento. Nós vamos ver isso que se chama clima, pessoas. E o que é a manifestação do pensamento da Terra? É o seu giro em torno do Sol, essa busca, essa curiosidade de estar sempre como mosca em torno da lâmpada. Vocês percebem isso, essas analogias? A cabeça tem que pensar. Para um dia você ainda se tornar uma Terra, um globo ou um regente dela. Paz reverencial a todos.